Boa noite. Nosso tema de hoje, como foi anunciado, é a terapia do perdão. Pretendemos então, nessa nossa fala de hoje, nós estudarmos um pouco sobre a importância de nós conhecermos definitivamente essa terapia fantástica que é a terapia do perdão. Porque muitos de nós adoecemos por conta da dificuldade que temos de perdoar. Então, esse estudo ele vem nos dizer e nos dar alguns passos, nos indicar alguns passos para que fique mais fácil essa tarefa muito difícil, nada fácil, né? A tarefa de perdoar. Então nós vamos encontrar Jesus que falou do perdão, talvez foi um dos assuntos que mais ele abordou durante a sua missão, porque nas bem-aventuranças ele sempre dizia: bem-aventurados os que são misericordiosos, que está lá em Mateus e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tratando dessas bem-aventuranças, principalmente no tocante aos bem-aventurados, aos misericordiosos. E de Jesus: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou digo-vos, que não resistais ao mal. Se alguém vos bater ou vos ferir a face direita, oferecei a outra face. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Está lá em Mateus 5, versículo 41. Bem, quando Jesus nos fala de oferecermos a outra face, nós às vezes ficamos pensando que ele estava pedindo uma coisa quase impossível, né? Se nós entendermos que bater na outra face literalmente é espancar. Mas de fato naquele período era isso que acontecia. Naquele período, Roma o território estava dominado por Roma. Então Roma mantinha ali exércitos, mantinha ali muitos soldados para manter a ordem. E em todos os países que Roma ficava responsável pela ordem, que a princípio eles vendiam a ideia de que a presença deles seria só para manter a ordem. E então o domínio romano ele começa no ano 63 a.C. e vai até o 4º século depois de Cristo, naquela região ali em que Jesus nasceu e esteve. Então, nesse período, quando Roma, eles passavam, eram aceitos ou conquistavam um território em que eles iam ficar por ali, mantendo, como disse, a ordem, com seu exército, existia 2 comportamentos muito conhecidos, que a população era bastante e muito bem informada. É que os soldados romanos, eles tinham o direito de, em precisando, requisitar qualquer cidadão que vivesse naquela região para ajudar a carregar as suas armas, os seus pertences. Então existia já um convênio, um tratado que o soldado podia pedir a qualquer um para que ajudasse a carregar seus instrumentos militares por 1 milha. 1 milha. Bem, e se a pessoa apresentasse uma desculpa ou não quisesse fazer o trabalho, o soldado podia esbofetear-lhe a face, um dos lados da face. E isso gerava uma revolta tão grande, e muitos revoltados não atendiam
a requisição, e eles eram não somente espancados, como às vezes até perdiam a vida. E Jesus então veio dizer que o mais importante é a vida. O que custava andar uma milha? E o que custava, em não podendo andar uma milha, suportar um tapa na face, mas não revidar, entender e não se complicar. Mas a revolta gerava muita confusão. E foi por isso então que Jesus pediu aqui a todos aqueles que fossem requisitados que não andasse somente uma milha, mas se necessário andasse 2 milhas, mas garantisse a vida. Trazendo para os nossos dias, nós vamos encontrar um exemplo, entre os milhares de exemplos, de Divaldo Pereira Franco. O Divaldo passou por uma situação semelhante, mas ele entendeu o que Jesus pediu. Certa ocasião, e essa palestra Divaldo fez lá em Campo Mourão, na Casa da Cultura, ele contou um ocorrido com ele no Rio de Janeiro. Ele mantém no Rio de Janeiro um pequeno apartamento, porque ele tem muitas atividades no Rio, por conta da Federação Espírita Brasileira e outros compromissos mais. Então, numa das ocasiões que ele foi fazer uma conferência, era tão próximo de onde ele morava que ele voltou a pé. Naquele período em que o Rio de Janeiro se podia fazer isso, né? Isso há 40 anos atrás. E ele voltando, andando já próximo do prédio que morava, ou que ia ficar, ele sentiu que algo pontiagudo encostou nas suas costas. E a pessoa já foi dizendo, é um assalto. Não se mexa, não reaja, e passa os pertences, que é um assalto. E ele se lembrou então do ensino de Jesus. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vá 2, mas não calado, revoltado. Vá esse trecho, ou essa distância, mas conversando, tentando converter o ladrão para o seu ponto de vista, para que nada de pior aconteça. Ao sentir então essa dificuldade, ele já foi dizendo ao assaltante, poxa, que pena, você assaltou a pessoa errada, porque se for dinheiro, eu não tenho nada para te dar. Mas se for alguma outra coisa que eu possa te ajudar, eu posso tentar. E aí a pessoa ainda contou para ele que ele era um motorista profissional, que já tinha dirigido por muito tempo ônibus no Rio de Janeiro, tinha dirigido caminhão, mas que agora estava 6 meses desempregado e que ele tinha prometido para a família que aquela noite não voltaria para casa sem levar algum dinheiro. E como ele não arrumou o que fazer, não arrumou emprego, não arrumou nada que pudesse resolver o problema, então ele apelou para, antes de voltar para casa, cometer um assalto. Então, quando ele contou a história, que era uma pessoa de bem, mas que ele estava inaugurando, aquele seria o primeiro assalto dele, mas por uma questão assim de uma emergência que ele não tinha como voltar para casa sem levar alguma coisa. Então Divaldo foi conversando, e foi conversando, e foi conversando, e falou, bem, então acho que eu posso te ajudar, eu posso te arrumar um emprego. O senhor pode mesmo? Posso te arrumar um emprego. Emprego, você quer trabalhar? Muito, é o que eu mais desejo. Aí o Divaldo chegou na portaria do prédio, apresentou o assaltante como amigo dele e disse ao porteiro, é um amigo meu, ele vai subir que nós temos alguns assuntos para tratar, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Aí o assaltante subiu até o apartamento do Divaldo, e o Divaldo disse que tinha um amigo no Rio de Janeiro, tinha, não tem, e esse amigo é muito rico, e sempre dizia para ele, Divaldo, quando você precisar de alguma coisa, lembre de mim, eu estou querendo ajudar, mas você nunca pede nada. Aí o Divaldo ligou para ele e disse, meu amigo, desculpa o horário,
mas você sempre disse que queria me ajudar com algo e hoje eu estou precisando de ajuda. Ah, é? E o que você precisa? Eu preciso um emprego para um motorista, um amigo meu que é motorista. Falou, Divaldo, mas me diga uma coisa, essa pessoa é de confiança? Ele falou, de toda a confiança possível. É meu amigo. E aí ele falou, Divaldo, porque olha, veja lá, eu só tenho uma vaga no momento. É que meu motorista particular vai se aposentar daqui uma semana e eu, de fato, preciso preencher a vaga. Essa pessoa é um bom motorista? Sim, é profissional. No outro dia, na segunda-feira, a pessoa foi lá e estava empregado para ser motorista particular de um industrial lá do Rio de Janeiro. Então, o Divaldo entendeu que, se você se encontrar com alguém pedindo, se deparar com alguém pedindo que você ande 1 milha, vá com ele essa milha e até mais, mas vá trabalhando para que ele mude de lado, ou pelo menos diminua a sua agressividade. Então aí nós vemos que Jesus falou de algo que na época era terrível, mas que trazendo para os nossos dias ainda temos que lembrar desse ensinamento e colocar em prática. E aí então, nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que de fato o perdão é uma chave que abre as algemas. E abre as algemas porque quando nós estamos magoados, às vezes eu fico pensando assim, é muito difícil falar, às vezes quando nos sentimos magoados, porque de repente eu falo para uma plateia que nunca sentiu o que é isso, né? De repente a plateia nunca se magoou, né? Está num nível diferente daquele que vos fala, mas quando nós estamos magoados, quem já passou por isso vai se lembrar que é como se a gente nos algemássemos ao outro. Nós ficamos algemados à criatura que nos magoou, de maneira que nós vamos dormir, ele está algemado, nós levantamos, a primeira pessoa que nós nos lembramos é dele, nós vamos tomar café, ele está, vamos tentar trabalhar, ele está, vamos tentar estudar, ele está na nossa tela mental por todo o tempo, nos atrapalhando. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós vamos encontrar a misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, é toda mansidão e caridade. E nos diz esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. O que nos está dizendo o Evangelho? Que quando nós estamos magoados, nós, a princípio, vamos ter dificuldades do ponto de vista psicológico, que a gente fica com dificuldade de se concentrar, fica com dificuldade de argumentar, perdemos a criatividade, nós passamos para um estágio, um momento, uma situação em que a gente psicologicamente fica prejudicado. Mas este veneno que é a mágoa, o ressentimento, vai nos envenenando a nossa saúde, que vamos adoecer terrivelmente. Então, por isso que o Evangelho diz, não há somente um efeito moral, mas há também um efeito material, porque perdoar é curar-se do
espírito, do ponto de vista espiritual e também fisiológico. E aí nós vamos encontrar um outro livro também maravilhoso, que é Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, por Chico Xavier, ou para Chico Xavier, que é Perdão Santo Remédio. Nós vamos encontrar, nos chamando para um raciocínio, aquilo que nos aconselha a doutrina espírita, de nós possuirmos a fé raciocinada, nós termos a capacidade de analisar tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, e analisar as situações com profundidade. E esse capítulo vai nos chamar, nesse resumo que eu obtive, ou tirei de lá do texto, que era longo, toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Bem, isso aqui todos nós fazemos. É uma dorzinha de cabeça, é uma dor física, né? Depois dos ENTA, começa a aparecer uma dorzinha no ciático, outra dorzinha ali, e nós vamos tomando remédio, porque ninguém quer viver com dor. Então, toda vez que uma moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitar adequada medicação para te restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Por isso que o título é Perdão, Remédio Santo. Então essa página nos chama a atenção, se nós sabemos que para as dores e os problemas, o mal-estar de diversas ordens do físico nós tomamos remédio, então vamos lembrar que para os problemas também do espírito, ou psicologicamente afetados, nós iremos buscar no perdão um remédio que vai fazer toda a diferença. E continua no Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, ainda sobre esse assunto, nos diz ela num resuminho: sentindo-se vilipendiado, ofendido, injustiçado, o outro que se supõe vítima acumula o morbo do ressentimento e cultiva-o como recurso justo para descarregar o sofrimento que lhe está sendo imposto. Essa atitude pode ser comparada à condução de uma brasa para ser atirada no adversário, que apesar disso, enquanto não é lançada, queima a mão daquele que a carrega. E nós hoje estamos aí ouvindo vários pregadores em vários horários da televisão, dizendo aquilo que o Espiritismo, a doutrina espírita já fala desde 1857, que o magoado, ele toma veneno, desejando que a pessoa que o magoou morra. Porque ele fica com aquele desejo de vingança. E às vezes até mistura Deus na pendenga. Ah, não, Deus haverá de fazer justiça. Quer que Deus vai lá e faça o outro perder o emprego, ou bater o carro, ou acontecer alguma coisa ruim. Mas enquanto ele alimenta esse desejo, ele está como que tomando veneno. E quem vai adoecer é quem? Às vezes aquele que magoou, por um descuido, uma palavra impensada, ele nem está se lembrando que o outro está magoado. Mas a pessoa está tomando veneno para ver se acontece alguma coisa. E diz ela ainda: não revidar o mal pelo mal é forma de amar, concedendo o direito de ser enfermo àquele que se transforma em agressor, que se compraz em afligir e perturbar. O homem maduro psicologicamente é saudável. Por isso,
ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Esse livro, Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é um livro que tem que ser um livro de cabeceira, porque esse livro, eu até achei, quando eu li esse livro pela primeira vez, que ela tinha escrito ele para mim. Eu falei, olha, esse livro ela fez para mim, ela me conhece, ela sabe quem sou. Como que ela colocou aqui todas as minhas dificuldades e indicou as soluções? É claro que as soluções é que é o problema, pôr em prática aquilo que ela mandou fazer aqui, né? Que o homem maduro o homem maduro psicologicamente é saudável. O homem maduro. Então é isso que nós temos que trabalhar, atingirmos essa maturidade. E o Divaldo Pereira Franco, ainda o Divaldo, tem uma receita infalível para que a gente não permita nos magoar, ou passarmos recibo a alguém que, desejando ou não, disse ou fez alguma coisa com a intenção de nos magoar. Ele diz que quando alguém diz alguma coisa que ele entendeu que era para atingi-lo, logo vem um pensamento: poxa, o fulano está pior do que eu. Ele está muito pior do que eu, ele precisa das minhas orações, porque eu já não faço mais isso. Eu já estou acima dessas dificuldades. Ele, coitado, ainda diz essas coisas, ainda tenta magoar as pessoas. Então, toda vez quando a mágoa ela nos ameaçar, pensemos assim: poxa, o fulano ou a fulana ainda, coitada, está precisando de ajuda, porque ainda está num nível que faz essas coisas e nem percebe, talvez, que esteja de fato magoando. E vamos encontrar num outro livro também, a Carta Magna da Paz, do Espírito Camilo, por José Raul Teixeira. Nós vamos encontrar nesse livro também que todo ele vai falar da vida de Francisco de Assis e os seus exemplos. Então ele vai tratar do que o Francisco de Assis quis dizer com a sua oração. Aquela oração conhecida, né? Em que ele vai pedir a Deus que faça dele um instrumento da paz. Fazeis de mim um instrumento da vossa paz. Ele pede a Deus. E vai começar dizendo: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eis aí o gesto de bem-aventurada audácia de Francisco de Assis, desejoso de ofertar o seu melhor esforço para a transformação do mundo moral do planeta. Então ele, nessa oração, ele nos dá uma receita infalível de como deveria ser o nosso comportamento. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Porque com esse sentimento e com esse projeto assumido e sendo posto em prática, nós vamos ganhar uma serenidade, uma paz de espírito, que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Então, de fato, ainda aqui, e seria lá nesse livro, já vou aproveitar e fazer uma propaganda para quem não tem ele, a Carta Magna da Paz é o livro todo analisando a missão e como agiu Francisco de Assis. Mas nós vamos encontrar também, e falamos do que a doutrina espírita fala a respeito do perdão, um pouco, porque há muito que estudar a respeito, mas nós vamos encontrar também a ciência falando
já das suas comprovações dos benefícios do perdão. E o que nós estamos mostrando é exatamente a entrada de uma universidade da Califórnia, em Stanford, na Califórnia, e nessa universidade houve um tipo de laboratório que eles foram analisar o quanto pode interferir na saúde física das pessoas, principalmente na cardíaca, a ausência da mágoa e a capacidade de perdoar. Então nós vamos encontrar aqui nessa universidade um médico, o Dr. Fred Loskin. Ele criou nessa universidade, em 1999, um projeto que combinava sua pesquisa dissertativa com técnica psicoterapêutica, com alguns estudos sobre o impacto da raiva, da mágoa e ressentimento no sistema cardíaco. Bem, temos que falar um pouquinho desse médico, porque foi uma experiência muito interessante. Isso se transformou num livro, que hoje acho que esgotado, que é O Poder do Perdão. Dr. Fred Loskin, nós imaginamos que uma pessoa que chegou a ser professor de medicina numa universidade americana é alguém que, além de ser muito preparado do ponto de vista culturalmente falando, é alguém também que leva uma vida boa, porque, lógico, que tem capacidade de ter o necessário, muito tranquilamente. E o Dr. Fred Loskin, ele conta que ele tinha uma vida tranquila. Até que um dia ele percebeu que a sua qualidade de vida foi piorando. E ele percebeu que ele já não era a mesma pessoa, que ele estava sendo abatido por um desânimo, uma espécie de melancolia, e ele então se preocupou. E pensou logo, bom, eu devo estar doente, devo estar com algum problema físico. Fez todos os exames, e todos deram que a vida, que do ponto de vista físico, ele estava normal. Então ele passou a fazer uma viagem para dentro dele mesmo. E ele então encontrou que lá no fundo ele tinha uma mágoa, que essa mágoa originou-se das falas de um amigo seu de longa data e que ele não digeriu. Ele ficou sofrendo com aquela mágoa e a tal ponto que ele agora estava sofrendo as consequências daquela mágoa. Então, daí, ele passou a pensar, a elaborar um projeto para perdoar o amigo. E aí ele escreveu o que ele chamou de os 9 passos para o perdão. Que quem quiser conhecer esse material é só digitar lá no Dr. Google, né? Os 9 passos para o perdão, que vai aparecer o autor, os 9 passos, o autor e a história do autor, que é uma história real. Quando ele percebeu que aplicando aqueles 9 passos, ele livrou-se da mágoa e a sua vida voltou ao normal, ele propôs à direção da Universidade de Stanford que lhe permitisse fazer um experimento nessa área. E ele então juntou alguns médicos residentes, estagiários, e criou uma equipe. E para o trabalho dessa equipe, ele convidou 60 voluntários com problemas de pressão alta, que tomava remédio, que controlava a pressão, e outros problemas até mais graves do que pressão alta. E essas pessoas tinham obrigação de, uma vez por semana, ir à universidade para ouvir uma aula da importância do perdão e de como fazer para perdoar. E ao longo de 4 meses, a maioria daquelas pessoas não precisavam mais tomar remédio, porque elas haviam perdoado e se livrado do problema que vinha acarretando toda aquela dificuldade para todos eles. Então, daí, não somente ele escreveu o livro, O Poder do Perdão, como também foi criado na Universidade de Stanford mais uma disciplina.
foi acrescentada a disciplina do perdão. De maneira que, não sei se acontece conforme o combinado, mas quando o paciente chega no consultório de um médico que se formou a partir de então, ele não vai, em primeiro lugar, medir a pressão, como é hábito. O médico já fala, deita aqui, e já vai medindo a pressão. Não, lá a primeira pergunta é, como é que estão as mágoas aí? Existe ou não? Se existir a mágoa, ele já sabe que o remédio vai ser mais complicado um pouco, porque tem o remédio para os males físicos, mas a mágoa não é um mal físico, é um mal do espírito, está no espírito. E então tem que partir para uma terapia que vai levar a pessoa a ter a condição de perdoar. Mas nós também vamos encontrar também um outro cientista que pesquisou esse assunto. E um dia falava da terapia do perdão, há muito tempo atrás, e estava presente um médico homeopata. Esse médico homeopata, até vou dizer o nome dele, porque ele não pediu segredo, é o Dr. Pedro Moura, que é médico homeopata na rede pública. Ele trabalha como homeopata nos postos da prefeitura. E ele então ouviu minha palestra e falou, olha, você talvez não saiba, mas o Dr. Hahnemann, ele fez uma pesquisa profunda a respeito dos malefícios da mágoa e dinamizou um remedinho para ajudar aqueles que a dificuldade é muito grande na área de perdoar, na dificuldade em perdoar, para que o remedinho homeopático possa ajudá-los nessa tarefa. E contou até o exemplo de um caso que ele mesmo cuidou, que a mulher estava magoada há 20 anos e agora estava numa situação muito difícil. Ele passou a visitá-la e ela foi tomando o remédio e lá pela terceira visita ele conseguiu conversar com uma pessoa que vivia com a filha, ela e a filha. E ela e a filha já estavam há anos sem conversar, morando na mesma casa. De tão grande era a mágoa que passou de uma pessoa para a mágoa com a humanidade, ou para com a humanidade. E ele aliviou-a com o remedinho homeopático. Mas é muito mais interessante o que o Hahnemann percebeu. O Hahnemann, nas suas pesquisas, ele viu que Moisés contou uma história, uma parábola, que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Tem a história que os anjos, os espíritos que apareceram para a família, pediram que eles se afastassem de Sodoma e Gomorra, porque as cidades chegaram num tipo de perversão. Os políticos lá desviavam todo o dinheiro da merenda escolar, dos remédios, da saúde, coisas assim, né? E as pessoas, então, chegaram num ponto de devassidão, que apesar de Deus mandar para lá vários profetas anunciarem que eles tinham que mudar, não prestaram atenção, e Deus então resolveu solucionar o problema para não contaminar o resto das cidades próximas, as demais cidades próximas, resolveu explodir a cidade, matar tudo, tipo uma bomba atômica. E Ló, então, foi avisado, porque Ló, por interferência de um seu parente, que tinha mais intimidade com Deus, ele pediu a Deus que poupasse Ló, porque Ló era uma pessoa de bem. E na manhã seguinte, viajaram para longe. Ló, suas 2 filhas e a esposa. Os genros não quiseram ir, porque eles gostavam muito do tipo de vida que levavam em Sodoma e Gomorra. E aí viajaram, e na viagem, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E o Hahnemann pensou, por que Moisés falou que ela virou uma estátua de sal? Por que ela não virou uma estátua de um outro mineral? E ele foi pesquisar.
E ele descobriu que o que matou a mulher de Ló foi as mágoas que ela levou, que ela não conseguiu deixar em Sodoma. Ela levou essas mágoas com ela, e essas mágoas foram crescendo de tal maneira que ela virou uma estátua de sal, porque descobriu o Dr. Hahnemann que quando nós estamos magoados, nós desencadeamos no organismo a possibilidade de retenção de sódio nas paredes das artérias. E nós vamos virando literalmente uma estátua de sal. Então, achei maravilhosa a história, porque até então eu não tinha entendido como o Hahnemann visualizou que a mulher de Ló não prosseguiu a viagem porque ela morreu de mágoa. E mágoa mata. Não podemos esquecer disso. Bem, mas vamos ver ainda o que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 467, Kardec perguntou aos benfeitores: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Essa pergunta ela é tão profunda, ela é tão interessante, que nós precisamos analisar o que o Kardec quis, de fato, perguntar. O que seria arrastar ao mal? E nós podemos analisar, ou poderíamos analisar aqui, quem sabe durante horas, os efeitos que podem os espíritos ignorantes, obsessores, provocar na nossa decadência física e moral. De tal maneira que eles podem fazer uma criança não ter concentração, ela ficar perturbada com imagens, com pensamentos, e não ter o poder da concentração para o estudo. Ela pode fazer isso com o adolescente, ela pode fazer isso em qualquer idade, que a pessoa precise de concentração e não vai ter. Mas ela pode também fazer a pessoa não ir bem nos relacionamentos. Ela pode interferir de maneira que a pessoa não se dá com ninguém. Marido e mulher não se conversam, não se toleram e chega a esse ponto. Mas pode fazer também a pessoa perder o emprego, fazer com que ela fique tão desajeitada, ela fica tão chateada ou tão chata, onde vai desaguar esse estado, que ela perca o emprego. Então nós podemos ver que, quando ele diz, procuram arrastá-la ao mal, poderíamos falar aqui horas. E a resposta é bem interessante, porque a resposta foi pode. Pode o homem eximir-se? Pode o homem evitar? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou ao que pelos seus pensamentos os atrai. O que uma pessoa magoada, desejando se vingar, que sintonia será que ela estará passando? Que frequência ela vai se manter para sintonizar com os espíritos que, é claro, que como vimos, eles são atraídos pelos nossos hábitos ou pelos nossos pensamentos. Então, daí nós temos que analisar, então, que nós podemos, sim, evitar, eximirmos-nos da influência deles, mas de maneira que nós vamos evitar que os maus nos influenciem, porque deixar de sermos influenciados nós não conseguiremos, porque na 459 a resposta foi: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta foi sim, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós seremos influenciados. Agora depende do nosso livre-arbítrio escolher quem que nós vamos eleger com a nossa frequência aqueles que vão nos influenciar. E aí nós vamos ver
que em Mecanismos da Mediunidade, eu digo sempre que esse livro ele tem várias vantagens. Ele, além de ser um livro que todas as pessoas que lidam com atendimento fraterno têm que estudar, mas todas as pessoas que estudam a mediunidade têm que estudar esse livro, e aqueles que participam de grupos mediúnicos, então, têm que conhecer esse livro. E aí, nesse Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai nos clarear como é que funciona essas sintonias. E ele vai dizer, então, e não é somente ele que diz isso, mas Joana de Ângeles e também Manuel Filomeno de Miranda, nós temos uma vasta literatura dizendo que quando nós pensamos, o nosso pensamento se torna em ondas pensamentos, se transforma em ondas pensamentos e viaja. E vai ser sintonizado por todos aqueles que estiverem na mesma frequência da emissão, da nossa emissão. Então, se o nosso pensamento foi com sentimento de ajudar alguém que está doente, com as nossas orações, com os nossos pedidos de ajuda para aquela pessoa, a nossa onda mental vai viajar e elas vão ser captadas por aqueles que estão na mesma frequência, que são os espíritos benfeitores. Mas quando o nosso pensamento viaja, levando sentimentos de mágoa, de ressentimento, de baixa autoestima, de descrença, de falta de confiança em Deus, aí então vai complicar, porque nós seremos sintonizados, não somente por espíritos desencarnados, mas por espíritos também encarnados, porque todos que estiverem naquela frequência estarão percebendo a nossa sintonia. E o André Luiz vai dizer nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, eu disse que ele tinha várias vantagens e falei primeiro do conteúdo dele. Mas uma outra grande vantagem é que ele é pequeno e fino. Porque quando a gente indica um livro assim, tipo Paulo e Estevão, a pessoa olha a grossura do livro e o tamanho, fala, meu Deus, eu vou levar um ano para ler esse livro. Mas esse mecanismo, ao contrário, é fininho. A gente pode lê-lo em 3 dias. E estudá-lo, daí demora um pouco mais, mas ele é fantástico. Então ele vai dizer nesse livro, para a gente entender definitivamente como é que funciona, que nos comparar a uma antena de televisão. A antena de televisão, ela está constantemente enviando ondas. E é interessante que ele pegou um bom exemplo, porque essas ondas, elas viajam até a nossa casa. E lá na nossa casa chega centenas de ondas de televisão. Mas nós escolhemos a que nós queremos ver. Elas não se misturam. Elas não chegam todas de uma vez, que seria aí uma bagunça. Nós colocamos na sintonia do Big Brother, ou nós colocamos na sintonia de uma orquestra filarmônica. Aí, dependendo do tipo de obsessor que nós queremos em casa, a gente escolhe o programa. E ele diz então que nós somos essa antena de televisão, que estaremos sempre emitindo ondas pensamento e recepcionando. E ele vai dizer então que nós, durante todo o dia, estaremos nesse processo de receber e enviar ondas pensamento. Então, passar a cuidar dos pensamentos faz parte de uma terapia de espíritos maduros, como disse Joana de Ângeles lá no seu Amor Imbatível Amor. E aí, nós então percebemos, para ele, já que ele é tão didático nessa explicação de como se dá a emissão e a recepção, nós poderíamos analisar que, tudo bem, que essas ondas da televisão, elas viajam, elas são ondas eletromagnéticas, né? E elas então viajam, mas muito semelhante às ondas pensamento. E aí, para a gente entender melhor, digamos assim, como é que seria a recepção dessas ondas?
Nós podemos pensar, por exemplo, numa telha de Eternite. Existe aquela de ondinhas pequenas, que para fazer uma cobertura de uma casa ou de um barracão, todas têm que ser da mesma onda, porque elas se encaixam. Se a onda da telha for maior, nós temos que comprar todas do mesma distância de ondas. Assim também são as ondas que emitimos. Elas vão encontrar a frequência igual às nossas ondas e serem sintonizadas. E aí nós fizemos um gráfico aqui para dar uma ideia. Quando nós estamos em pensamentos, em sentimentos de mágoa, rancor, pessimismo, nós estamos nas sintonias negativas, que é 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, até o infinito. E essa sintonia é dos espíritos obsessores. Quando nós oramos, nós estaremos com sentimento de perdão, de compreensão, de tolerância. Nós estaremos na frequência dos espíritos protetores, que é a sintonia que vai de 1 positivo até o infinito. Então, o que nós aprendemos com a doutrina espírita? Que quando passa pela nossa cabeça um pensamento negativo, a gente tem que analisar. E ao analisar, nós temos que imediatamente detectar se esse pensamento é nosso ou se é uma influência, porque nós já não abrigamos mais o nosso projeto aquele tipo de pensamento ou de sentimento. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Porque quando nós oramos, nós saímos das sintonias negativas para as positivas. E os espíritos obsessores nos perdem, porque eles não conseguem ver tudo. Quando nós estamos numa sintonia positiva, eles não nos encontrarão mais, enquanto durar aquela sintonia. Então, daí, André Luiz tem muita razão de dizer que nós temos que prestar atenção o que é que estamos emitindo. Porque quando nós pensamos, o pensamento viaja, não tem como pegá-lo de volta, ele já foi. Temos que consertar como? Pedindo a Deus que releve o nosso deslize e que aquele pensamento negativo, de fato, não prejudique aquelas pessoas a quem dirigimos aqueles pensamentos, como dardos, né, que vão viajar até elas. E aí nós vamos encontrar, em João 8, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E Joana de Ângeles leciona também sobre a importância do auto-perdão, dizendo uma frase do Chico Xavier, que todos nós conhecemos muito bem. O auto-perdão que ela vai tratar lá no Amor Imbatível Amor, ele tem a ver com esse pensamento muito divulgado de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, quando nós percebemos que erramos, não adianta ficar chorando, o arrependimento nos aniquilar. Eu não tenho jeito, agora o que eu fiz foi demais, eu nunca vou ser perdoado. Isso não adianta. Isso vai realmente nos levar a nos complicarmos cada vez mais. O pensamento eu já tenho capacidade de entender que eu errei. Porque nem todos têm essa qualidade. Alcançaram esta condição de perceber que erra. E ao perceber que errou, pedir a Deus, meu Deus, me ajude. Eu ainda estou cometendo esses deslizes, mas no meu projeto eu quero alcançar uma condição de não mais ser intolerante, ser melindroso, e passar recibo, aceitar as provocações, tão fácil quanto vem acontecendo comigo. Mas quando ele diz que
aquele que nunca pecou atire a primeira pedra, olha, esta é realmente para a gente pensar. Porque, gente, como nós temos uma capacidade de criticar os outros, não é mesmo? É até gostoso, né? Uma rodinha assim, a pessoa lembra, você viu fulano, quem diria? E aí todo mundo, mesmo que eu sempre digo que as mulheres têm uma vantagem sobre os homens, porque no salão das mulheres me disseram que não tem fofoca. Lá no salão das mulheres só falam dos filhos, dos netos, são conversas elevadas. Mas nos dos homens, que as mulheres não conhecem, há tanta fofoca. E aí, às vezes, a gente fala, meu Deus, mas como é que eu vou fazer para não ouvir isso? E a gente até ouve, mas se a gente entrar naquela sintonia e contar também uma daquelas de salão, mas vai bater um arrependimento. E a gente vai sentir na hora que o nosso clima interior mudou. Nós saímos da sintonia boa que a gente estava. Então Jesus nos autoriza sim a apedrejar os que erraram. Aquele que nunca pecou, que nunca cometeu um deslize, que nunca foi corrupto, que nunca jogou um papel de bala no chão, que nunca jogou uma casca de fruta no chão e deixou para outras pessoas limparem, que não estacionou o carro usando 2 vagas, quanto se ele estacionasse direito caberia 2 carros. E assim a gente poderia analisar o que Ney Lobo trata quando fala da educação. Que nós temos que ensinar os filhos desde pequeno. Quem abriu, fecha. Abriu a gaveta? A mãe leva o filho e fala, filho, você esqueceu a gaveta aberta. Fecha, por favor. Esqueceu a torneira aberta? Leva o filho e ensina ele a fechar. Deixou a luz acesa? Não apaga não. Vai buscar o filho, leva lá e fala, filho, você esqueceu a luz acesa. Para que ele cresça sabendo o certo e o errado. Então, tudo bem. Se há alguém que nunca pecou, que nunca cometeu nenhum deslize na vida, tem direito, segundo Jesus, de atirar a primeira pedra. Mas, finalmente, como fazer para perdoar? Porque até agora eu mostrei para vocês muita teoria, né? Há muitas receitas. Primeiro, investir em nossa autoestima. Segundo, a ajuda da homeopatia, segundo o Dr. Pedro Moro. Terceiro, os 9 passos do perdão de Fred Loskin. E quarto, a receita infalível comprovada pela doutrina espírita. Orar por aquele que nos ofendeu todos os dias. E todas as vezes durante o dia que nos lembrarmos dele ou dela, pedindo a Deus ajuda para ele, para nós e para ele ou para ela. Aí tem gente que diz assim, apresenta um baita ponto de interrogação, mas é fácil fazer isso? Não, fácil não é. Mas a gente tem que ter a certeza de que, toda vez que tentarmos, vai ser difícil no começo, mas com a nossa insistência, pouco a pouco, as algemas vão se abrindo, né? Percebemos as algemas se abrirem e a nossa libertação se transformando em realidade. Ao adotarmos a terapia do perdão, estaremos trabalhando a nossa cura e a nossa libertação. Porque uma alma livre, uma alma acima, como os exemplos de Gandhi, que a nossa meta é atingirmos o nível que Gandhi chegou, de quando um repórter perguntou para ele, quantas vezes o senhor, nessas lutas para a libertação do seu povo, do jugo da Inglaterra, precisou perdoar? E ele respondeu, nenhuma vez.
Eu nunca perdoei. Mas, Senhor, o Senhor não é um exemplo para a humanidade? Falou, sou. Eu nunca me senti ofendido. Eu nunca me permiti que a ofensa me atingisse. E assim eu nunca precisei perdoar, porque sempre entendi, como Divaldo Pereira Franco, o exemplo que eu citei, toda vez que alguém, no trânsito, em qualquer lugar, tentar jogar algumas dificuldades para nós, o pensamento é, coitado, está pior do que eu já não faço mais isso. Perdoamos na hora e pronto, não vamos levar desaforo para casa. Porque leram e interpretaram muito mal essa frase. Ah, não, todo mundo me conhece, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Porque briga, porque provoca ali uma desavença. Mas não levar desaforo para casa é não aceitar o presente. Como diz também Divaldo. A pessoa te oferece, você aceita ou não. Muita paz a todos e que Jesus nos ajude, que o nosso projeto seja a esse nível. Muito obrigado.